Vocês querem aprender a fazer esse bolo de amendoim ou bolo rapadura? Fique nesse vídeo que eu vou te ensinar. Vamos a mais uma receitinha do canal Cozinhando com a Vodinha. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita muito especial para mim. Essa receita eu participei do programa da Ana Maria Braga. Era um concurso, o melhor bolo caseiro do Brasil. Inclusive, eu tô com o avental que eu ganhei lá. E a 10ª, a gente vai mostrar um bolo feito pela Maria Dolores de Maquiné, uma cidade que tem 1000 habitantes lá no Rio Grande do Sul. A Maria Dolores é uma doceira, diz que é doceira de mão cheia. Fera, viu? Olha, ela se inscreveu com esse bolo, sabe o que é? De amendoim, gente. Mas tava bom. Ó, que é o mais vendido das receitas dela. Já até ganhou outros concursos. Diz que é uma forte concorrente. Opa! Que a moça é boa de bolo que não acaba mais. Não é fraca não, hein? Essa receita eu que criei. Antes de ir pro programa, né? Eu participei de um concurso aqui na minha cidade que tinha que ter qualquer coisa que contesse amendoim, né? Então, como eu já fazia esse bolo numa feirinha, eu criei essa receita, esse bolo de amendoim que eu chamo bolo rapadura. Foi de um recheio de uma torta que sobrou aquele recheio de amendoim. Então eu disse, por que eu não passar num bolo, fazer aquela caldinha, cobrir ele com essa caldinha, com esse recheio? Só que daí eu incrementei esse recheio, coloquei mais açúcar nesse recheio e ficou tipo uma rapadurinha, uma coisinha, uma caldinha sequinha. Então eu quero passar para vocês essa receita, que ela me emociona muito. Aí surgiu esse concurso, aí eu disse para os meus filhos assim, me inscrevem, né, nesse concurso. Manda uma receita para mim. Inclusive, aqui onde eu moro, nem o telefone era bem precário, pegava muito mal. Então, como eles moram em outra cidade, eles me escreveram, né? Eu mandei a receita, tudo. E um dia, passou, no programa dela, não falava mais daquele concurso. Aí eu disse, mas será que já não deu esse concurso? Eu não vi, né? Aí um dia ligaram para mim do concurso. Aí no programa dela, no outro dia falaram, como teve muitas receitas, foram 10.000 receitas. Tu podia mandar quantas fossem que tu quisesse, né, para participar. Eu mandei só uma de amendoim. E eu fiquei entre as 10 melhores do Brasil. E fui lá no Projac, no programa dela. E aí essa simpatia aqui do amendoim, a Maria Dolores, muito bom te conhecer, obrigada pelo carinho, prazer, viu, Maria Dolores? Meu, Ana. Nossa, minha primeira viagem de avião. É um Que sonho. legal! Você não tinha andado de avião? Ah, maneiro. Tinha andado, Ana. Eu moro no interior do interior Eu do soube, interior. como na tua cidade não tem nem internet? Nem nada. internet, só com antena celular, só Como é que funciona chama com a antena. cidade mesmo? É Barra do Ouro, município Barra de do Ouro, com Maquiné. esse nome, Barra do Ouro, e não tem Dizem que tem uma santa enterrada lá de ouro, mas ninguém ninguém até hoje achou, não achou por ela. isso que tá com essa situação. Pois que não chegou a internet. Tá nessa, quem achar vai colocar uma antena. Quantos habitantes tem na Barra de Ouro? 1000 habitantes. 1000 habitantes. Maquiné tem 7.000 Mas vocês assistem lá a Globo e tudo. Ana, tem... eu tenho a minha TV na minha cozinha. e você cozinha lá comigo. Lá cozinha. contigo, as receitas, eu lá pego o caderno, anoto rapidinho, não tá. Já que não tem internet, eu não né? consigo, às vezes meu não Deus. consigo. Aí eu Vou repetir mais vezes a receita. Isso. Vou repetir mais para dar tempo de você copiar, tá bem? Tá. Olha, parabéns pelo bolo. Olha, Foi muito emocionante, muito mesmo. Então, eu quero ensinar para vocês essa receitinha desse meu bolo rapadura. Então, vamos aos ingredientes, né? Ovos, né? Claras e gemas separadas, o amendoim, né? Açúcar, farinha e o sal. Esse bolo, ele é muito
né, ele foi muito interessante, assim, lá no programa, que não vai fermento. É o modo de fazer ele que vai fazer ele crescer, né? Então, aqui os ingredientes da massa e aqui os ingredientes da caldinha, né? Tá faltando a água, mas depois eu mostro para vocês quando eu vou fazer a caldinha, quantia de água que eu tenho que pôr aqui, né? Então, ó, são 4 claras, né? Eu bato elas até elas ficarem em ponto de neve. Podem ver, pessoal, ó, minhas claras já estão em ponto de neve, né? Eu vou desligar a batedeira, mostro para vocês aqui, ó. Agora eu vou adicionar umas 5 colheres de açúcar, lembrando que eu botei 2 xícaras, quase 200 ml, não chega bem 200 ml essa xícara aqui, ó. Vocês podem ver, desse tamanho, né? Então, vou botar umas 5 colheres desse açúcar nessa clara, né? Aí eu retorno para bater. É uns minutinhos só para ela pegar o açúcar, para quando eu for misturar no final, ela não tá muito aerada, assim, que daí é difícil de misturar. Só por isso que eu boto antes, né? Olha só, ela já não fica tão areada. Então, essas claras eu vou reservar, né? Ó. Podem ver, ela não fica tão... Para depois misturar, vocês vão ver que só ela batida em neve, ela é mais difícil de misturar na massa. Então, vai ser melhor para mistura, né? Reservo aqui, né? Eu nem lavo a bacia da batedeira. Pode botar direto o restante aqui. Então, aqui. Aqui eu coloco os 4 ovos, né? As 4 gemas. Vamos limpar. Pego até o mesmo, ó. Não tem problema de botar ele aqui. Agora, eu bato essas gemas, né? Até ela dar uma leve misturadinha, não precisa bater muito. Aqui eu tenho a água, ó. Ela tá, ó, quase 200 ml, mas 150 ml, 170 de água quente. A minha tá bem quente. Então, com a batedeira na velocidade mais alta, eu vou colocando aos poucos, ó. Eu não posso botar direto toda a água, porque senão vai cozinhar as gemas, né? Então, vou colocando a água aos poucos, bem devagarinho, para não ter perigo de queimar, cozinhar os ovos, né? Vocês viram que ela cresce, ela cria uma espuma, né? Agora, eu vou colocando também aos poucos o açúcar. Eu vou desligar um pouco a minha batedeira, né? Para mim tirar todo o açúcar que ficou aqui, ó,
do lado, dá aquela leve mexidinha assim, tirando o excesso que fica do açúcar no lado. E agora eu vou deixar bater uns 5 minutinhos. Passaram uns 5 minutinhos, né? Vou desligar. Agora, pessoal, vocês viram como é que ficou, né? Deixa eu tirar o garfo aqui. Eu não uso mais a batedeira, né? Agora é tudo na mão. Aqui, pessoal. Ó, olha que beleza que fica. Aqui só tem as gemas e o açúcar, né? Então, agora eu vou peneirando a farinha aos poucos. São 2 xícaras de farinha, né? Lembrando que quem quiser fazer um bolo maior, né? Que essa forma depois eu vou mostrar para vocês, é só aumentarem uma xícara maior, todas as medidas com a mesma xícara, né? De 200 ml, 180 a 200 ml, né? E menor também. Então, 4 ovos, põe 6 ovos e uma xícara maior. Agora eu vou peneirando, né? Aos poucos também, essa farinha. E misturando, gente, quer ver? Bem delicado. Olha só, porque eu quero esse airado do bolo aqui, ó. Não posso, se eu bater, né, mexer com força, sempre de baixo para cima, né? Se eu botar muito rápido aqui ou na batedeira, ele não vai ficar bom. Ele vai precisar de fermento e mesmo assim ele não vai dar aquele airado bonito e pro bolo crescer, né? Aos pouquinhos. Sempre quando a gente vai fazer um bolo, a farinha peneirada. Aí evita de ficar aquelas bolinhas, né? Mesmo que elas fiquem as bolinhas ali, né? Quando eu peneiro a farinha, né? Elas vão depois se dissolver com mais facilidade. Lembrando que o meu forno já está aquecendo a 180 graus. Aí depois eu mostro para vocês o tempo. Aqui então, vamos finalizar a farinha. Olha a leveza dessa massa, ó. Às vezes essa massa aqui, tu pensa, já aconteceu, de eu esquecer de botar as claras, de tão fofinha que ela fica, né? Parece que eu já coloquei as claras nela. Agora, uma pitadinha de sal. Isso realça o sabor do bolo, para não ficar aquele doce, sabe? Mas é pitadinha mesmo. Agora eu vou colocar as claras. Vocês podem ver, ó, ela não tá aquele airado que não mistura. Olha só, porque eu coloquei aquelas 5 colheres de açúcar, ó. Olha só, pessoal. Essa massa aqui fica muito linda. Esse bolo é muito especial. Nossa, remete muito ao tempo que eu fui lá, o dia que eu fui no programa, né? Então, ele vai ficar sempre, sempre na minha memória. Ó, as claras bem incorporadas, podem ver, ó,
como é fácil de incorporar elas, né, com o açúcar. Lembrando que, ó, eu não coloquei fermento, né? Agora, o amendoim torrado e moído, né? Lembrando também que é 1 xícara. Agora, não precisa eu também fazer tão rápido, né? Só para misturar o amendoim. E esse amendoim tá muito cheiroso. Imagine o bolo, né? Vocês viram como é fácil de fazer a massa dele? Ó, pessoal, aqui, massinha pronta, olha só como ela cai. Ela já é bonita assim, imagina depois de assadinho e gostosa. Vamos à forma, né? Minha forma já tá untada com papel manteiga, né? E é uma forma média, né? Vocês podem, eu tô fazendo na forma redonda, mas vocês podem fazer na quadradinha, retangular, o tamanho da massa que vocês, a quantidade de massa, né? Aí vocês vão ver quanto que vai dar na forma que vocês costumam usar. Olha só. Tirar bem da bacia, né? Eu não gosto de desperdiçar nada. Então, ó, vamos dar aquela emparelhadinha nele aqui. E vamos ao forno, né? Meu forno, né, como eu falei para vocês, tá 180 graus. Eu vou colocar ali, já tá aquecido, né? Uns 30, 40 minutos. Depois eu mostro para vocês no teste do palito, né? Olha só, pessoal, então, nosso bolinho de amendoim já está assadinho, ó. Eu fiz o teste do palito, ó. Sai sequinho. Agora, eu tiro do forno, né? E deixo ele esfriar, né? Para mim desenformar. Aí depois a gente vai na calda. Meu bolo de amendoim, então, já esfriou, ó. Eu já passei a faquinha, né, ao redor, porque sempre fica alguma coisinha grudadinho. Aqui no meinho que foi mais difícil, ó, vocês podem ver, ó, deu aquela quebradinha, mas não tem problema. Isso aqui vai ficar escondidinho, tá? Então, eu vou virar ele aqui no meu prato, né? Ó, pessoal, como ele saiu lindo, maravilhoso. Agora eu tiro o papel, né? Assim, olha que lindo que ficou. Isso aqui tá um cheirinho. Se tivesse como sentir o cheiro no vídeo, nossa, vocês iam enlouquecer. Agora vamos então à caldinha. Numa panela, eu coloco o açúcar. E, como eu falei para vocês, da água, eu vou colocar, vamos ver quanto eu tenho aqui. Aqui eu tenho 250 ml. Vamos ver quanto que eu vou precisar de água. Antes eu havia dito para a caldinha aqui 1,5 xícaras de açúcar e 1,5 xícaras de amendoim. Então, ali vocês podem ver, ó, eu coloquei aqui, sobrou 100 ml, então foram 150 ml de
água, né? Mais ou menos um dedinho acima do açúcar, ó. Não sei se dá para vocês verem, que ela fica mais ou menos, vocês deixam açúcar, né, embaixo, coloca água, não mexem antes, um dedinho de água acima do açúcar. Então eu mexo bem e agora vamos ao fogo, né? Então, ó, aqui eu dou mais uma mexidinha, né? E não precisa mexer o tempo todo. Eu mostro para vocês depois o ponto que tem que estar para nós passarmos no bolo, né? Que o amendoim vai, depois da caldinha pronta, eu misturo o amendoim. Aí eu mostro para vocês o ponto da calda. Então, olha só, vamos à caldinha, né? Ela tem que estar, ó, eu tô com o foguinho baixo agora, né? Eu vou levantar um pouquinho e, ó, esse é o ponto da calda, ó. Quando ela pinga e faz um fiozinho. Ó, podem ver as borbulhas dela, né? Assim. Só pelas borbulhas vocês já vão ver que esse pontinho é o ideal. Então, vamos passar ela com o amendoim, que eu vou ensinar para vocês, no bolo. Olha só, nossa caldinha aqui na mesa já. Olha o ponto dela. Agora eu vou começar a misturar esse amendoim aqui, né? Eu vou colocando aos poucos e mexendo, ó. Tem que ir mexendo para ela ir esfriando um pouco a caldinha, para ela não escorrer no bolo, né? Mas ela tem que escorrer, mas vocês vão ver como eu vou fazer lá no bolo. Essa caldinha aqui, ela é meia chatinha para dar o ponto nela, né? Mas eu vou tentar ensinar bem certinho para vocês. Porque todo mundo me pergunta da caldinha, se é difícil ou não é a caldinha, né? Ela não é fácil. Não é muito fácil essa caldinha. Então, esfrio bem ela, né? Total não, porque ela vai esfriar e vai secar, né? Então, aqui é o ponto. Eu vou colocar todo o nosso amendoim, né? É bom colocar o amendoim depois, porque daí ele já vai esfria mais rápido a calda, né? Agora eu tiro essa colher de pau e vou com a colher normal, né? Vou largando assim, ó, sempre. Ó, vocês viram como eu disse que é difícil a caldinha? Ela já deu uma pane, ó. Olha, ela já tá ficando durinha. Então, ficando seca, ó. Eu até deixei ela passar um pouco. Eu até quis para mostrar para vocês, ó. Então, ó, como que eu vou passar essa calda aqui, né? Agora eu volto com ela pro fogo. Eu quis para ensinar vocês, se caso aconteça, vocês vão dizer assim, agora, o que que eu vou fazer, né? A minha calda secou total. Muitas vezes aconteceu comigo, por isso que eu disse, é difícil acertar ela. Agora eu volto no fogo e coloco um pouquinho de água e deixo ela dar mais uma fervidinha. Ó, pessoal, vou colocar mais um pouquinho de água, né? E vamos desmanchar ela de novo. Vocês podem fazer também com leite condensado. Com o leite condensado, ela vai ficar no ponto ideal, só porque ela não vai ficar sequinha, né? Ela vai ficar uma caldinha molhadinha. Como o leite condensado, quando eu fazia para venda desse bolo na feirinha, se torna mais caro, né? Então eu tinha que botar mais preço no meu bolo. Aí
as pessoas reclamavam, ele ficava mais gostoso. Eu tinha que gastar com embalagem, né? Então, assim, eu colocava no saquinho de papel as fatias, né? E não ficava molhado, ele ficava sequinho. Então, como é para vocês, para uma festa, não é para venda, né? Então, podem fazer com o açúcar, se torna mais barato, né? Que eu sempre prezei muito da economia, né? E aí eu economizava em embalagem, eu agradecia e a natureza também, né? Porque a gente não pode estar... Essas embalagens dá muito lixo. Então, melhor o açúcar, não. A embalagem era papel tranquilo, né? Na natureza, desmancha, né? Não é o plástico. Então, ó, o problema de secar. Agora, ó, ele tá quase no ponto de novo. Vou deixar mais molinho, que aí dá o tempo de eu passar em todo o bolo e ele secar, né? É isso aí, ó. Vamos lá. Vamos então agora a nova caldinha, né? Agora eu vou passar ela mais líquida, né? Vou ser, ó, botando assim. Ele é meio chatinho de fazer, né? De cobrir ele assim, mas, ó, sempre puxando para cima. Mas no final, vocês vão ver que ele vai ficar muito bonito. Essa parte que secou, eu vou deixar ali, não tem problema. Ela ficou gostosa, a mesma coisa que essa aqui, a mesma caldinha, só que eu coloquei mais água, né? Por isso que eu digo, com leite condensado não precisa dar um ponto de um brigadeiro, né? Que não escorra. Ele fica maravilhoso também. Já fiz várias vezes com leite condensado, mas eu queria ensinar, né, para vocês uma receita bem que a gente fazer com que a gente tem em casa, né? Que não se torne um bolo de muito valor, né? Aí vamos preenchendo tudo. Ou se vocês não querem só deixar assim, ó, só escorrer ao redor também, não tem problema. Mas o bonito é cobrir ele todo. Já finalizei a calda no bolo, né? Vocês olhem que maravilha! Para vocês apresentarem para as visitas, para um café da tarde, para um chá. Isso aqui fica maravilhoso. E olha como cobriu tudo. Vocês podem ver que aqui, ó, até vou virar para vocês, foi o ladinho onde secou rápido a primeira vez que eu vim com a calda, né? Olha só como ele tá sequinho, ó. Muito sequinho depois, com aquele pouquinho de água. Então, vocês vão acertando a calda assim. Não se preocupe, se ela ficar mole demais, vai no fogo, esquenta mais um pouquinho, não vai ter problema nenhum. Agora vamos à provinha, né? Vamos cortar esse bolo, que ele tá cheirinho maravilhoso. Olha só, pessoal. Olha que lindo. Olha esse amendoim por dentro desse bolo. Como fica. Maravilhoso. Vamos à provinha, então. Olha só. Eu pego assim com a mão, se vocês quiserem com o garfo. Fica maravilhoso. Muito bom. Só façam. Quem gosta de amendoim, então vai se apaixonar por isso. Deixem o seu like, se inscrevam no canal Cozinhando com a Vodinha e até a próxima receitinha.